Salve, tricolor! Somos a torcida que conduz. Chega dando like só aquele que nunca foi rebaixado e se inscrevendo no canal para receber notícias diárias do nosso tricolor paulista. Sem enrolação. Torcida do São Paulo Futebol Clube, hoje a resenha está cheia de movimentações importantes envolvendo o nosso tricolor paulista. Tem notícia de bastidores financeiros que pode fortalecer o clube, tem jogador retornando e podendo ganhar uma nova função dentro do time. E também tem revelação de mercado que chamou bastante atenção do torcedor. E vamos começar justamente por uma informação que mexe com o futuro financeiro do clube. O São Paulo trabalha para fechar um novo acordo de patrocínio no uniforme, algo que pode representar um salto relevante na arrecadação. A negociação envolve a empresa Seguros Unimed, que deve ocupar o espaço da barra traseira da camisa. O acordo previsto gira em torno de R$ 75 milhões até o ano de 2030, com um pagamento aproximado de 15 milhões por temporada. Dentro do clube, a expectativa é que esse contrato represente um aumento de cerca de 40% na receita desse espaço específico da camisa. Isso acontece porque o acordo anterior com a Blumed acabou sendo encerrado após problemas de inadimplência. Ou seja, além de resolver um problema que existia no uniforme, o clube ainda consegue transformar esse espaço em uma fonte mais forte de receita para os próximos anos. E todo torcedor sabe o quanto esse tipo de movimento é importante no futebol atual. O São Paulo vive um momento em que cada nova entrada de receita pode ajudar no planejamento esportivo e na organização financeira. Dinheiro entrando significa mais tranquilidade para planejar o elenco, manter salários em dia e até buscar oportunidades de mercado quando elas aparecem. A diretoria entende que fortalecer as receitas comerciais é um passo importante nesse processo de reorganização do clube. O acordo ainda precisa passar pela aprovação do conselho, mas internamente existe confiança de que a negociação deve avançar. Esse tipo de notícia mostra que o São Paulo segue tentando construir estabilidade fora de campo, para que isso também se reflita dentro das quatro linhas. E enquanto a diretoria trabalha nos bastidores financeiros, dentro do campo também surgem novidades interessantes para o elenco. Estamos falando do retorno de João Moreira. O jogador voltou ao São Paulo depois de encerrar antecipadamente o empréstimo que tinha com o FC Porto. Desde que chegou novamente ao CT da Barra Funda, ele passou por avaliações físicas e acabou chamando a atenção da comissão técnica. Moreira enfrentou um período complicado por causa de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Esse tipo de lesão exige cuidado e tempo de recuperação, por isso existiu uma expectativa grande sobre como seria o retorno dele aos treinos. Nos testes físicos realizados no clube, o jogador apresentou resultados positivos e surpreendeu pela condição em que voltou. Isso abriu a possibilidade de ele voltar a ganhar espaço dentro do elenco. Mas o ponto mais interessante dessa história envolve justamente a forma como ele pode ser utilizado. A comissão técnica estuda a possibilidade de testar Moreira em uma função diferente dentro de campo. Em vez de atuar apenas como lateral direito, ele pode ser observado em uma posição mais avançada, ou até mesmo no meio-campo. A ideia é aproveitar características como velocidade, intensidade e capacidade física. Esse tipo de teste mostra como o futebol moderno exige versatilidade dos jogadores. Atletas que conseguem atuar em mais de uma função acabam se tornando peças importantes dentro de um elenco. E para Moreira, esse pode ser um momento importante da carreira. Depois de voltar ao clube e recuperar a condição física, surge a oportunidade de mostrar que pode contribuir de novas maneiras dentro do time. O torcedor acompanha tudo isso com curiosidade. Afinal, quando aparece uma possibilidade de novidade tática, sempre existe expectativa. Porque aqui a moeda cai em pé e muitas vezes uma nova função pode revelar um jogador que ainda não tinha mostrado todo o seu potencial. Mas segura aí, porque a movimentação não para por aqui. Na próxima parte vamos falar de uma revelação feita por um técnico que conhece muito bem o São Paulo e que admitiu que brigou para impedir a saída de um jogador que acabou vindo para o Morumbi. Continuando nossa resenha tricolor, agora vamos falar de bastidores do mercado da bola e de uma declaração que chamou bastante a atenção dos torcedores. O técnico Rogério Ceni revelou que tentou impedir a saída do meia Cauli quando o jogador deixou o Sport Clube Bahia. Segundo o treinador, ele fez o possível para que o atleta permanecesse no elenco. Cauli era considerado uma peça muito importante dentro da equipe.
Ceni contou que insistiu bastante para que o jogador não fosse negociado e que chegou a discutir o assunto com a diretoria. A explicação para isso está nas características do jogador. Cauli é um meia que participa da criação das jogadas, ajuda na organização do jogo e também contribui diretamente nas ações ofensivas. Jogadores com esse perfil acabam sendo valorizados no futebol atual justamente porque conseguem influenciar diferentes momentos da partida. Por isso, quando surgiu a possibilidade de transferência para o São Paulo, o técnico tentou evitar que a negociação acontecesse. Essa revelação mostra um pouco de como funcionam os bastidores do futebol. Enquanto um clube trabalha para contratar, outro tenta manter seus jogadores importantes. Treinadores muitas vezes entram nessas discussões porque sabem o impacto que uma saída pode causar dentro do time. E quando um técnico admite que brigou para segurar um atleta, isso mostra o quanto ele acreditava no potencial daquele jogador. Para o torcedor do São Paulo, essa história também revela como o mercado da bola envolve disputas silenciosas. Nem sempre tudo acontece de forma simples. Muitas vezes existem conversas, tentativas de convencimento e negociações intensas antes de um jogador mudar de clube. Enquanto essas histórias acontecem nos bastidores, o torcedor acompanha tudo com curiosidade, porque cada movimentação pode influenciar o futuro do time dentro de campo. E quando a gente junta todas as notícias que surgiram recentemente, dá para perceber que o São Paulo vive um momento de bastante atividade. Existe uma busca por fortalecimento financeiro. Existe também a tentativa de reorganizar o elenco e aproveitar melhor os jogadores que fazem parte do grupo. Tudo isso faz parte do processo de construção de um time competitivo. O torcedor são paulino conhece bem essa história. Estamos falando do único tricampeão mundial do Brasil. Um clube que construiu sua trajetória com planejamento, trabalho e uma torcida que nunca deixou de acreditar. Por isso, cada notícia de bastidores gera expectativa. Porque quando o clube começa a se movimentar, a torcida acompanha cada detalhe. E agora, na parte final da nossa resenha, vamos falar sobre o que tudo isso pode representar para o momento do São Paulo. Chegando na parte final da nossa conversa de hoje, fica claro que o São Paulo vive um período de movimentação em diferentes áreas. O clube trabalha para fortalecer suas receitas, observa o mercado e tenta encontrar novas alternativas dentro do elenco. O possível acordo de patrocínio mostra que existe um esforço para aumentar a arrecadação e melhorar a estrutura financeira do clube. Esse tipo de iniciativa é fundamental para qualquer equipe que queira se manter competitiva no cenário atual do futebol. Ao mesmo tempo, o retorno de João Moreira abre novas possibilidades dentro do grupo de jogadores. Recuperado fisicamente, ele volta com a chance de mostrar seu futebol novamente. E mais do que isso, existe a possibilidade de ser testado em uma função diferente dentro de campo. Esse tipo de experiência já revelou muitos jogadores importantes ao longo da história do futebol. Às vezes, tudo começa com uma observação da comissão técnica e um teste em uma nova posição. Se o jogador se adapta, pode surgir uma alternativa interessante para o time. Por isso, muita gente dentro do clube acompanha com atenção esse retorno. Enquanto isso, a revelação de Rogério Ceni sobre Cauli mostra como o mercado da bola é cheio de histórias que muitas vezes o torcedor só descobre depois. Treinadores tentando manter jogadores importantes, clubes negociando para reforçar seus elencos e bastidores que ajudam a explicar decisões que acontecem no futebol. No fim das contas, tudo isso faz parte da dinâmica do esporte. E para o torcedor do São Paulo, o importante é ver o clube sempre buscando evolução. Porque o São Paulo é sentimento que jamais acabará. E quando a torcida percebe que o clube está se movimentando, a expectativa naturalmente cresce. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa possível chegada de um novo patrocínio? Vocês acreditam que João Moreira pode surpreender se for testado em outra posição? E sobre essa história envolvendo Cauli e Rogério Ceni, o que vocês pensam dessa disputa de bastidores? Participa aqui nos comentários porque a resenha do canal acontece justamente com a participação da torcida. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o like para fortalecer o trabalho do canal. Aqui a gente acompanha diariamente tudo o que acontece com o tricolor paulista.
Compartilha esse vídeo com outros São Paulinos e vamos continuar juntos acompanhando cada capítulo da história do nosso clube. Porque no fim das contas, ser São Paulino é acreditar sempre e nunca esquecer que, porque onde a perna não chegar, o coração vai alcançar.